Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Mundo Soja. Hoje a gente tem uma edição especial do nosso programa porque a gente vai comemorar os 46 anos da Embrapa Soja, sediada lá em Londrina. E a gente aproveita também para falar de um programa da Embrapa Soja, que é a produção de soja de baixo carbono. E para essa edição especial, hoje eu tenho dois convidados. A Karina Rufino é chefe de transferência de tecnologia e o Alexandre Nepomuceno, chefe geral da Embrapa Soja. Gente, uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e, em nome de todo o canal AgroMais, não é? Por meio de vocês, parabenizar a Embrapa Soja por esses 46 anos e também agradecer em nome do país por esse trabalho que vocês fazem para a produção brasileira desse grão que coloca o Brasil no topo do mundo quando fala de exportação de grãos. Sejam bem-vindos. Satisfação é nossa, Marcelo. Que coisa boa ter vocês aqui. Quero começar perguntando, nada, né? Falando, não dá para resumir, por exemplo, esses 46 anos da Embrapa em apenas uma conquista. Mas se cada um de vocês tivessem de destacar uma coisa importante, um ponto fundamental para todo esse sucesso da Embrapa Soja e da soja brasileira como consequência disso, o que é que cada um destacaria? Posso começar por você, Karina? Marcelo, eu acho que tem uma palavra que traduz bem a Embrapa Soja, que é a palavra parceria. A gente tem uma conexão muito forte com o setor produtivo e todo o desenvolvimento tecnológico nosso ele foi baseado nas dores, nos desafios que a gente tinha desde os anos 70, né, para poder fazer a transformação do grão, né, que era de uma cultura de clima tropical, até os dias de hoje, quando a gente vê aí grandes tendências se formando no mundo e a gente trabalhando bastante conectado, né? Então, acho que desde pensar na adaptação de cultivares, na parte de manejo de pragas, na parte de manejo de plantas daninhas, de doenças, todo o sistema de produção que você vai do plantio, da semente, após colheita, a Embrapa Soja vem trabalhando com uma equipe de pesquisa muito dedicada e muito comprometida, né, com resultados de impacto mesmo para o setor produtivo. Então, acho que eu diria que são 46 anos de conexão. Se não tiver essa conexão com o setor produtivo, não tem como fazer uma ciência de alto impacto, como a gente vem fazendo ao longo da história. E você, Alexandre? A Karina já resumiu bastante, né, mas eu diria science-based, né? Tudo que a gente faz é baseado em ciência. Nesses 46 anos, né, quase meio século, nós conseguimos aí tropicalizar a soja, né? Quem imaginava que se poderia plantar soja no Cerrado na década de 70, se você falasse isso para o setor privado, né, nos chamariam de louco, né? E hoje o carro-chefe do agronegócio brasileiro é a soja e os maiores níveis de produtividade estão ali na região central do Brasil, na região sul também, né? Em todo o Brasil, para falar a verdade. Isso foi desenvolvido com base em ciência, né? E ao trazer, né, o desenvolvimento de toda essa região com a cultura da soja, depois a gente veio e trouxe o milho, a Embrapa como um todo, né? Depois veio a produção, as fábricas de produção de ração para produzir carne de alta qualidade, né, suínos, bovinos, né, aves, né, e se você olhar, hoje os maiores IDHs, Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil, estão na região central do Brasil, justamente onde o agronegócio, né, carrega toda a economia, e não só dessas regiões, né, se a gente vê aí na pandemia, é o agronegócio e a soja como um dos principais eixos, né, que vem puxando, garantindo a sustentabilidade aqui econômica do nosso país. Exatamente, o agronegócio ele sustentou o PIB no pior momento da nossa história, que é essa crise econômica agravada pela pandemia, né? E quando você fala de ciência, é importante a gente destacar que a gente está falando de ciência pública, né? Exatamente, Marcelo. Tem certas coisas que só o setor público faz, né? Como eu te falei, se você chegasse para empresários na década de 70 para plantar soja no Cerrado, iam te chamar de louco. E são movimentos que ocorrem de uma forma, às vezes, lenta, que o público em geral não percebe, né? A gente pode dar um outro exemplo que está acontecendo nesse momento, que é a tropicalização do trigo. Você sabe que o Brasil é deficitário, nós temos que importar trigo no país,
né? Mas a Embrapa está com um trabalho bastante intenso e aos poucos nós estamos desenvolvendo variedades adaptadas às regiões de cerrado, assim como foi feito com a soja, né? Nós estamos fazendo agora com trigo. Às vezes as pessoas não percebem. São coisas que muitas vezes, né, só o setor público faz. Então, o que a gente tem que ver, e pensando no futuro do agronegócio brasileiro, e tentar fazer cada vez mais que o grosso do ganho não fuja em royalties, é mudar um pouco o mindset do empresariado do setor agrícola, e isso está mudando bastante, e é o empresário, os grandes empresários do setor agrícola, de diferentes níveis, né, entender da importância do investimento em ciência básica e ciência aplicada. E a distância entre a ciência básica e aplicada está cada vez mais estreita, né? Então, a gente tem que, como país, estar preparado, né, em fazer parcerias público-privadas, né, usar todo esse know-how das empresas públicas como a Embrapa, as universidades, tudo de pesquisa, e junto do setor público desenvolver tecnologias para fazer com que, principalmente, o grosso do ganho, como eu falei, fique aqui e não vá embora em forma de royalties para outros países. E aí eu queria falar com a Karina um pouquinho sobre isso, né? Porque se a gente tem dentro da Embrapa esse centro de excelência, ciência de ponta sendo desenvolvida com cultivares, com variedades, com tropicalização de semente. Você estava falando agora do trigo, pouca gente sabe, mas o Distrito Federal produz o melhor trigo do Brasil. Isso graças ao trabalho da Embrapa, né? Mas não adianta os cientistas da Embrapa produzirem se isso não chega ao mercado, né, Karina? Se não chega, por exemplo, ao produtor, se não chega ao investidor, se ele não abraça essa causa. Como é que se dá, Karina, essa ponte entre a ciência desenvolvida e a aplicação dela no mercado? Marcelo, acho que a gente tem dois mecanismos bem distintos e bem importantes para a gente fazer com que a ciência vire, de fato, inovação. Até hoje, a nossa história passou sempre, quando você olha para a ciência e tecnologia, ela é uma política de Estado. Você tem que ter visão de longo prazo para uma série de ações desenvolvidas que levam tempo para gerar esse conhecimento, para acumular. Os mecanismos, e poder levar isso para o produtor. Então, existem os mecanismos tradicionais de transferência de tecnologia, que a gente tem aí capacitações, treinamentos, a gente veio se adaptando aí dos dias de campo agora para os formatos virtuais, então existe todo um mecanismo para fazer com que a informação que vai alimentar a tomada de decisão para o produtor, né, e assistência técnica de modo geral, ocorra, flua e de fato transforme a realidade dos sistemas de produção, né? A Embrapa, por exemplo, sempre trabalhou com foco em sustentabilidade, né? A gente tem que ter essa combinação, tem que ter uma alta produtividade, né, e uma excelente rentabilidade para o produtor e também uma preocupação grande com a sustentabilidade. Então, todos os nossos programas, toda a ciência que é desenvolvida, ela é entregue dentro desses mecanismos de uma forma que a gente pode trabalhar com assistência técnica ou esses programas que chegam direto ao produtor. Paralelo a isso, a gente também tem uma visão de desenvolvimento de parceria público-privada, porque também é importante ver negócios a partir desse conhecimento que é gerado. Então, nós temos, por exemplo, um caso bastante clássico dentro da Embrapa, que são as cultivares de soja, né? A gente tem um modelo no mercado, a gente consegue atender hoje a Embrapa todos os segmentos, todos os perfis de produtores que a gente tem no Brasil, da soja convencional, né? A soja transgênica, com todas as plataformas que existem hoje, mas combinando, além de tudo isso, outros insights, vamos dizer, de ciência, outro conteúdo de ciência, que, por exemplo, a tecnologia block, que combina resistência a percevejo, né, com a tecnologia Shield, que é a proteção da ferrugem. Então, isso tudo gera o quê? Gera uma cultivar que vai para o mercado, que depois volta para a própria pesquisa, alimentando a gente no formato de royalty. Outro exemplo disso, né, são esses mecanismos de parceria público-privada, é o mercado, por exemplo, de bioinsumos, né? A Embrapa tem uma ciência, uma área que, dentro da Embrapa Soja, que desenvolve o trabalho todo de desenvolvimento de inoculantes, né, que evitam o uso de adubação nitrogenada no soja. O Brasil é um caso único, é um modelo para o mundo, e nós temos aqui dentro, além de trabalhar com a tecnologia, com a recomendação do sistema de produção, uma equipe, um laboratório todo dedicado ao desenvolvimento dessas formulações que depois vão, por meio da derivada, gerar produtos que vão chegar para o produtor, né? Produtos que são os que hoje estão ganhando muito espaço na agricultura e vão ganhar cada vez mais, que são os bioinsumos, né? Então, isso para dar dois exemplos, né, de como é que a gente trabalha, né? Trabalhamos também com modelos de transferência de tecnologia junto com cooperativas, enfim, tem uma série de programação muito intensa
que faz com que, a gente estava falando no início da nossa conversa, a conexão de desenvolver uma ciência muito focada nos desafios que a gente tem de produção. Seja os desafios atuais, eu falo que trabalhar com ciência é pés no chão, resolvendo agora, e olhos ao longe, né? Porque a gente precisa enxergar o que vem por aí, né? O que a gente precisa antecipar uma série de desafios que o produtor vai enfrentar à medida que o processo de intensificação sustentável da produção vai ocorrendo, né? Não é à toa que a gente teve esse incremento todo de produtividade ao longo desses anos, sem ter um aumento proporcional de área plantada, né? O modelo que a gente tem de agricultura, de produção de soja no Brasil é um modelo único no mundo. Assim. A gente é muito competitivo porque a gente conseguiu combinar tudo isso, né? E o produtor é, sem dúvida, o maior interessado em adotar essas tecnologias que são geradas, né? E adotar e trabalhar visando a sustentabilidade do setor produtivo. Então, acho que é uma parceria muito forte, né, da Embrapa com o ambiente rural e com o ambiente de indústrias, o ambiente de empresas privadas que também ajudam a gente a acelerar esse processo de inovação. Ô, Alexandre, a Karina está falando agora sobre esse incremento tecnológico e essa capacidade que vocês têm de colocar cultivares na mão de cada produtor, independente do perfil dele. Se não me engano, recentemente eu falei aqui com vocês sobre o lançamento de 4 cultivares convencionais e uma transgênica, não é? E que permite esse aumento de produtividade por hectare. Ainda há, Alexandre, espaço para a gente aumentar a produtividade por hectare de soja no Brasil, uma vez que vocês já vêm fazendo esse trabalho há tanto tempo e ele, ano a ano, ele vem ampliando essa capacidade? Ainda podemos ter surpresas positivas no futuro? Com certeza, em diferentes níveis, desde o nível do manejo, né, do manejo do sistema como um todo, e também do nível da genética, né? Uma das linhas de ação grande da nossa unidade aqui é o uso da genética avançada. A Karina bem falou, né? Foram aí 46 anos no início, nós, como a gente falou, dali da década de 70, 80, 90, nós tropicalizamos a soja, depois veio todos os trabalhos de garantir a sustentabilidade da cultura nos seus 3 eixos principais, né? Que é o econômico, o ambiental, né, e o social, né, reduzindo custos para o produtor, fazendo um manejo integrado de pragas e doenças para reduzir a exposição do agricultor a produtos químicos, né, evitar que esses produtos vão em grandes quantidades para rios, né, o plantio direto para proteger o solo, nutrientes, né, tudo isso a gente fez ali na década de 90 e 2000. Como é que vai ser implantado, como é que está sendo implantado esse programa de soja de baixo carbono e como é que ele pode ajudar a melhorar a imagem do Brasil lá fora? Do ponto de vista tecnológico, estamos bem, né? Sim. Bom, o desmatamento é um problema que o Brasil tem tido aí, mas não é tudo isso que falam aí fora, e a soja é a menos culpada. O Brasil é um dos países que tem uma das legislações mais rigorosas ambientais do mundo, né? Nós utilizamos só 8% da nossa área para produção de alimentos, então, como por exemplo a França, né, que no início do ano o presidente Macron criticou a nossa soja, dizendo que ela não era sustentável, né, usou 60% da sua área, né? A palavra sustentabilidade, para nós da Embrapa, é uma palavra bastante antiga, não é a palavra da moda agora, né? São 46 anos que nós temos trabalhado com essa ideia de sustentabilidade, naqueles 3 eixos que comentei. Especificamente aqui no caso nosso da Embrapa Soja, e eu estou com 31 anos de Embrapa e eu viajei assim, o mundo inteiro, né? Eu não encontrei em nenhum local do planeta uma concentração tão grande de cientistas, e nós temos aqui 70 pesquisadores, né, todos com doutorado, mais de 270 funcionários altamente especializados, né, na cultura da soja, desenvolver tecnologia para a cultura da soja em parceria, né, com as universidades, com os institutos de pesquisa e com os produtores e cooperativas e com a indústria, né? Então, é esse know-how de 46 anos, com artigos publicados nas revistas de reconhecimento internacional. Nós temos cientistas, assim, modéstia à parte, né, altamente reconhecidos. Outro dia, né, a nossa pesquisadora Maria Ângela Hungria ganhou um prêmio internacional aí da Academia Mundial de Ciências, né, e ela é uma das maiores
lideranças, né, na parte de fixação biológica de nitrogênio, com artigos publicados nas revistas mais importantes da agricultura mundial. E quando a gente fala em soja baixo carbono, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que chegar, quando há um comentário como o do presidente Macron, e mostrar com números. Nós não podemos mais simplesmente mostrar uma foto bonita de um plantio direto. Eu tenho que chegar, pegar um artigo da doutora Maria Ângela Lugria, doutor Marcos Nogueira, que são pesquisadores que trabalham na nossa área aqui, de fixação biológica, e mostrar, por exemplo, se o Brasil, o ano passado, tivesse utilizado a fixação biológica de nitrogênio nos 37 milhões de hectares, nós teríamos deixado de emitir para a atmosfera 184 milhões de toneladas de carbono equivalente. Então, ano passado, nós plantamos 37 milhões de hectares. Se tivesse sido perfeita a fixação biológica de nitrogênio em toda essa área, nós teríamos essa redução. São dados comprovados cientificamente. Então, a gente tem que mostrar com números, né? E ao mostrar que esse tipo de prática reduz as emissões, na média, a gente começa a levar a altura da régua de todos os produtores brasileiros, né? Por exemplo, o plantio direto. Quando a gente compara uma área de plantio direto, que você tem a palhada, que ela acaba sendo incorporada no solo na forma de sequestro de carbono, protege água e nutrientes, né? Quando você compara com um plantio convencional, tá só olhando no consumo de óleo diesel pelo trator que revolve a terra no convencional, são 40 litros de diesel, né, por hectare ano que nós deixamos de utilizar. Quando você passa isso em termos assim de área total no Brasil, o Brasil usa em torno de 60% a 70% de plantio direto. Se você botar isso nesses 37 milhões de hectares, e essa economia de 40 litros por hectare por ano, nós teríamos e economizamos, né, 1,3 bilhões de carbono de CO2 equivalente que deixaram para a atmosfera. Então não adianta só falar, a gente tem que mostrar em números, e nós temos esses números nesses 46 anos de história da Embrapa Soja, principalmente nesses últimos 20 anos. Então é com base em ciência e com esses números que nós vamos mostrar, sim, a nossa soja sustentável. Isso tu me deixa, só para finalizar essa linha de raciocínio, nós temos que produzir proteína para o planeta, e proteína barata, para poder alimentar o frango, alimentar o suíno e dar proteína de alta qualidade para a população mundial. Se nós não tivéssemos os níveis de produção de soja que nós temos hoje no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, nós não teríamos essas condições. Nós teríamos que estar desmatando muito mais, destruindo nossos oceanos muito mais para fornecer os níveis de proteína que a população mundial cada vez mais exige. Muito bem, e aí eu quero passar o raciocínio para a Karina, porque antes ela estava falando muito bem sobre a relação entre tudo isso que você está dizendo com a comunidade, com o investidor, mas eu quero passar já fazendo um porém numa coisa que você falou, né? Modéstia à parte. Ô Karina, em se tratando de Embrapa não pode nem ter modéstia, né? Nem à parte e nem de jeito nenhum, porque não dá para negar toda essa contribuição, né? E quando vai se falar isso com o mercado internacional, Karina, em transferência de tecnologia, como é que a comunidade científica internacional encara esse trabalho da Embrapa? Como é que o investidor internacional, o agricultor internacional, ao tomar conhecimento desse trabalho, ele reage e o que a gente dá de contribuição para essa comunidade internacional? Marcelo, eu acho que a gente tem um grande desafio de comunicação do nosso agro, né, no mundo inteiro, e inclusive com o nosso segmento urbano, dentro do nosso próprio país, né. Hoje, a gente sabe, a Embrapa tem, vamos dizer, aí, quase 5 décadas de informação sendo gerada, como o Alexandre Nepomuceno colocou agora, que é um conjunto de dados que, além de se transformar em recomendações técnicas para o produtor, ele forma uma massa de informação que permite hoje que a gente entre nesse momento que nós estamos vivendo do mundo. Existe uma grande mudança de perfil de consumo no mundo, né? Então, quando a gente vê as cobranças, as pressões que vêm para cima da agricultura brasileira e para a agricultura mundial, de modo geral, né? Essa tendência de descarbonização da economia, né? Tudo isso deixa de ser só um discurso, né, de governos, de ambientalistas, e vem passando por uma transformação radical, né, para a gente entrar num período
de cobranças cada vez maiores para todos os segmentos, não só para a agricultura. Isso vem também para a indústria e aí das empresas, os compromissos de governo, eles começam a ser medidos por métricas que sejam quantificáveis, que sejam reportáveis, que sejam verificáveis. E é um pouco disso que nós estamos trazendo dentro desse programa Soja Baixo Carbono, porque não basta parecer sustentável. Não adianta só a gente dizer que é sustentável. Olha, a gente tem um dos melhores sistemas de produção de grãos do mundo. Que país do mundo você consegue produzir 3 safras no ano? Né? E, ao mesmo tempo, consegue, com o sistema de plantio direto, preservar o solo, preservar rio, preservar nascente, com um código florestal super rigoroso, como a gente tem, que é também um exemplo mundial, que você não encontra isso em lugar nenhum. Então, a gente tem um desafio de comunicação muito grande, seja no ambiente internacional e até aqui dentro, porque eu falo, a gente tem que ter muito orgulho como brasileiro, né, da potência agrícola alimentar sustentável que nós somos, e muita gente não conhece. Então, acho que a gente tem um desafio, e a Embrapa, eu acho que ela pode ajudar muito nessa discussão nacional do país, justo quando ela organiza isso de indicadores, de protocolos, de dados, que permitem a gente responder com segurança, baseado em ciência, que eu acho que essa é a grande diferença. Você dizer que é sustentável é uma coisa, você mostrar com dados, com números, como o Alexandre demonstrou agora, e você ter formas de realmente, a qualquer momento, verificar essa informação, né, checar essa informação, isso vai dar um diferencial para a gente, para o país, para o produtor, para a cooperativa, para a indústria de seguro, para a indústria de bancos, de finanças agrícolas, que vai ser uma mudança muito grande que nós vamos viver na próxima década. E é justamente olhando para esse horizonte de futuro que nós estamos trabalhando hoje, para que a gente tenha condições de atestar, de fato, todas essas informações que a gente já sabe, enquanto instituição de ciência, que a gente tem produzido, mas nós precisamos mostrar que isso está acontecendo de fato no campo, né? E é por isso que a gente está trabalhando com essa metodologia, né, que vem trazer aí, agregar para o sistema de produção uma oportunidade que vai agregar valor para a produção, para o grão produzido, mostrar a forma como ele foi produzido, garantir mercado, né, criar até, possivelmente, à medida que os players vão entrando e a gente vai conversando, né, com essas empresas, cooperativas, com a rede de parcerias público-privadas que nós estamos organizando, vai permitir que a gente consiga ter um sistema de fato de rastreabilidade, que é uma das grandes tendências mundiais também em tudo que você está vendo ligado à cadeia de alimentos, né? A gente tem falado muito, tem visto muito uma mudança, né, que a gente fala que a produção a produção agrícola, ela deixa de ser vista só dentro da porteira, né, e entrega para o canal de exportação, e começa a ser visto dentro de um contexto que vai até o consumidor, né, na rede varejista, né, no sorvete que ele toma, na carne que ele vai comer, no hambúrguer que ele compra, tudo isso o consumidor começa a olhar e quer entender melhor como é que esse alimento foi produzido, né? Esse hambúrguer foi produzido com que carne? Ela originou desmatamento ou não? Foi produzido reduzindo as emissões de carbono ou não foi? E aí você vai tendo um efeito de cascata na cadeia de alimentos, né? E a soja, ela é matéria-prima para uma série de indústrias, fora esse mercado plant-based, que é um mercado que também vem crescendo muito em termos de tendência de consumo. Então, assim, nós estamos de olho em todos esses cenários que se apresentam aí, né, diante do contexto da agricultura, nesse horizonte 2030, 2040, 2050, mudanças grandes que vêm, né? A gente, hoje, quem assistiu aí a live da ministra até teve a oportunidade de ver a FAO convidando, olha que honra para o Brasil, a FAO convidar o país para liderar as discussões de agricultura de baixo carbono. Isso mostra o quão comprometido nós estamos conseguindo fazer uma evolução dos sistemas de produção, porque você tem uma série de tecnologias que já são sustentáveis, mas nós estamos conseguindo subir a régua, né? E isso vai só zelar pela competitividade do Brasil, pela imagem do Brasil e pelos negócios do Brasil. O que nós queremos, no fundo, é que tudo isso gere renda e volte para a nossa economia, né? Seja na forma de imposto, forma de emprego, seja na forma de uma série de variáveis aí que a gente sabe da importância da agricultura para a economia brasileira e principalmente da cultura da soja, né? Então, a gente está de olho em tudo isso
E aí é por isso que a gente fala, é pés no chão e olhos ao longe, porque vai ter muita mudança e a gente tem que ter preparado para isso. Gente, a grande tristeza de um apresentador, de um entrevistador, é quando está num ponto alto de um programa a gente tem de encerrar. É como banda de rock que sempre tocou o último sucesso no último momento do bis antes de ir embora para deixar aquele gostinho de quero mais, né? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu adoraria continuar essa conversa por pelo menos mais 1 hora, mas não vai dar. Eu quero muito agradecer aqui a Karina Rufino, que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa, e o Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, e mais uma vez parabenizá-los, né, pelos 46 anos da Embrapa Soja, e agradecer, uma alegria ter vocês aqui, uma honra ter vocês aqui, e já quero deixar um convite para a gente voltar a falar sobre isso o quanto antes. Vocês topam? Com certeza, conte conosco. Foi um grande prazer, uma grande alegria. Prazer foi nosso, Marcelo, sempre à disposição. Um abraço. Então, olha só, eu agradeço a Karina e ao Alexandre e agradeço também a você que acompanhou essa nossa conversa até agora. Obrigado pela companhia e pela audiência. Te lembrando que essa e outras edições do nosso programa podem ser revistas lá no canal do AgroMais TV no YouTube. Eu fico por aqui, mas te convido a permanecer conosco. Aqui no AgroMais, você tem 24 horas de agroinformação de qualidade todos os dias.